Seja bem-vindo à locadora. Bem-vindos à locadora do Nicolas, a investigação ordenada e sazonal do audiovisual internacional. Eu ainda não sei se eu gosto muito dessa abertura, mas a verdade é que ela já está consagrada nos anais da podosfera brasileira e a gente não vai mudar nada nela porque a gente, além de respeitar as tradições, também é preguiçoso. Assim, alguns, né? Porque existe uma pessoa que não é preguiçosa, alguém que trabalha o tempo inteiro, positivo e operante, que é Roberto Rudinei nesse momento, né, Rudi? Você está trabalhando muito, Rudi? Nesse momento, assim, pensando na linha cronológica de produção deste podcast, talvez no momento em que o ouvinte esteja ouvindo, eu esteja desesperado, editando várias coisas por aí. Mas agora, no momento da gravação, no momento presente, eu estou de recesso. Ou seja, alegria em meu sorriso, alegria em minha face. Alegria! Não conheço pessoa mais alegre do que meu amigo JP, que também está aqui. Oi, Jota. Eu conheço pessoas mais alegres. Existe duas. Roberto Rudinei e PJ Brandão. Eita, pô. Se eu sou mais alegre que você, JP, eu tenho medo na sua tristeza. E aí, gente, hoje a gente vai falar de coisas alegres. E se você não tá acostumado ainda com a lógica desse podcast que tá aqui no feed do podcast Nicolas, esse aqui é a locadora do Nicolas, o nosso programa quinzenal nessa primeira temporada aqui, ainda aprendendo mais ou menos como é que vai ser feito, em que a gente escolhe filmes quaisquer pra poder falar sobre eles aqui com vocês. Filmes que a gente gosta, filmes que a gente tem curiosidade de saber, filmes que a gente já viu há muito tempo atrás e quer relembrar pra saber se é bom ou se é ruim, filmes que são indicados por ouvintes do podcast Nicolas, enfim, filmes enquanto o Nicolas Cage, tal qual o Roberto Rudinei, está de recesso e não tá fazendo filme. Quando ele lançar filme novo, a gente grava sobre o filme do Nicolas Cage. Enquanto isso, a gente tapa esse buraco de forma graciosa com o Locadora do Nicolas, que é esse programa que vocês vão ver hoje. A gente vai falar hoje sobre Deu a Louca na Chapeuzinho. Como é que é o nome em inglês mesmo? Eu esqueci, que é Hood. Não existe nome em inglês pra esse filme, que esse é um dos filmes que estão na categoria de só vale ver dublado. Esse filme tal qual, sei lá, o Sushi, foi melhorado pelo Brasil. Eu lembro de ter falado pra vocês que eu achava esse filme incrível quando eu vi na primeira vez na minha vida. Eu não lembro exatamente quando, mas provavelmente foi na época de lançamento. Em 2005, eu tinha 15 anos. E eu achei esse filme fantástico à época. Continuo achando? Não sei. Daqui a pouco eu respondo. Primeiro eu queria as opiniões gerais. JP, o mais animado, o cara que gosta de animações, JP Martins, por favor, o que é que você achou, em linhas gerais, de Deu a Louca na Chapeuzinho? Eu acho que nos anos 50, Akira Kurosawa fez um dos seus maiores clássicos, chamado Rashomon. Um clássico. Rashomon, que conta uma história que é uma mesma história contada sob alguns pontos de vista diferentes. E que quando eu vi, eu não gostei tanto quanto eu gostei hoje vendo a Deu a Louca na Chapeuzinho, que também é um filme que faz a mesma coisa. Rashomon paga comédia, é isso que eu quero dizer. Faltou Lobo Mau e Vovozinhas Aventureiras em Rashomon. Faltou o bode que canta. Muitos filmes têm essa falha, né, Rui? Exatamente. Existem muitos filmes que não tem bodes cantando. Isso é um problema. Hollywood não abre os olhos pra esse problema. Eu acho, PJ e JP, que a gente deveria colocar mais uma regra na nossa constituição do que faz um filme bom, né? Até que nesse podcast a gente falou várias vezes, e no Nicolas também, né? Que o filme, quando tem um tubarão, ele automaticamente fica melhor. Sim. Claro. O filme, quando tem um vampiro, também. E agora eu acho que a gente deveria adicionar que um bode cantante melhora qualquer filme. Por exemplo, A Bruxa tem um ótimo bode, não tem? Sim, mas não canta. Mas não canta. Ou seja... Lá o diretor, como é que é o nome do moço lá? Roberto Olveiros. Ele mesmo. Ele teve a oportunidade de chocar a sociedade, o fã de horror, com um bode cantando. Chocar. Caralho! Porra, realmente, viu? A gente tá, ó... A gente tá muito granjeiro. Né, mano? Enfim, é isso. Ele teve essa oportunidade e não colocou o bode pra cantar. E a gente já vê aqui como o diretor chamado Corey Edwards e Todd Edwards e Tony Leach, só agora eu percebi que são 3 pessoas pra dirigir um filme, viram a oportunidade ali e não desperdiçaram, né? De colocar um bode cantante e automaticamente deixar o seu filme mais memorável. Sabe um outro filme de animação que tem 3 diretores? Homem-Aranha no Aranhaverso, que eu acho que Deu a Louca na Chapeuzinho e Homem-Aranha no Aranhaverso são os 2 grandes filmes de animação do século XXI. O JP aí citou Akira Kurosawa. Eu gostaria de voltar um pouco no passado e falar dos irmãos Lumière. Assim, eu acho que eles criaram o cinema pra gente poder ver Deu a Louca na Chapeuzinho. Eu lembro que Roberto Rudinei postou um print do filme no nosso grupo.
que é um print que parece muito que foi pintado por aquela pintura do Bolsonaro, tá ligado? A Lucy Bond, sei lá. Que horroroso. É muito feio. Mas dá a volta, cara. O filme dá a volta. Ele é feio, mas ele é um feio com estilo. Ele é um feio que sabe que é feio e se utiliza da sua feiura pra conquistar corações. Ele tenta, basicamente... Né? Assim, ele é um filme que, cara, é um ano de 2005. Governo Lula, época em que as pessoas podiam acreditar nos seus sonhos e fazer uma animação com orçamento de R$10,50, né? Que é tipo esse filme, que não deve ter gastado nada pra ser feito. E, gente, eu vou logo avisando que eu adorei esse filme. Eu adorei rever esse filme. E preste atenção no que eu vou dizer. Ele seria perfeito se não tivesse os erros que ele tem. Pô, realmente, PJ, aí você viu, porra. Não fosse a parte ruim, ele era muito bom. Se não fosse as partes ruins, ele era perfeito. Certo? Gostaria de deixar isso aqui claro. Essa é a minha crítica desse filme. O problema dele não ser perfeito é porque ele não é perfeito, mas ele poderia ser. Cara, eu lembro que quando eu assisti essa animação, eu saí do cinema atônito, assistia muito filmes e tal, mas ele é totalmente diferente do que eu imaginava que eu veria. Ele é um filme de animação infantil e ele, às vezes, inclusive, peca por essa infantilidade, porque ele é muito previsível, mas é interessante perceber como ele tem certas camadas. Apesar de ser um filme muito feio, né, esteticamente muito feio, ele tem certas camadas que são bastante interessantes, piadas que são bastante sagazes, assim. E eu chorei de rir em determinados momentos, de verdade. Eu queria saber, de forma um pouco mais aprofundada, JP, você já falou aí críticas, percebi um certo tom irônico, inclusive, no seu hablar, no seu falar. Gostaria que você se debruçasse um pouco mais na sua crítica e falasse um pouquinho sobre as suas opiniões sobre Deu a Louca no Chapeuzinho, filme de 2005. Jota, primeiramente eu queria deixar claro que eu nunca falo com ironia na voz. A ironia está no ouvido de quem ouve. E que sim, eu achei esse filme mais legal que Rashomon, não ironicamente. Mas por quê? Porque eu acho que Rashomon é um filme que peca devido a ele ser muito vanguardista e a um estilo de filme que hoje em dia eu acho que não funciona mais. Mas é um filme muito bom, gente. Assistam Rashomon, é um clássico do cinema. Porém, eu acho que o jeito que o Deu a Louca no Chapeuzinho aqui usa essa trope da história de detetive contada de várias maneiras diferentes é bem legal mesmo, de verdade. Sim, ele peca por ser bastante feio. Ele é um filme independente de animação em 3D no começo dos anos 2000, então, tipo, não dava pra esperar outra coisa, né? Ele foi feito nas Filipinas, com um orçamento de um copo de alumínio. E é isso aí, tá ligado? No final da produção, entrou o dinheiro da Weinstein, né? E foi só pra distribuição e mudar os atores, né? Antes eram só a galera da produção, amigos de amigos e tal. E depois botou ator de verdade, né? Tanto que a Chapeuzinho é a Anne Hathaway, a vovó é a Glenn Close, e tem outra galera famosa aí no meio. E, enfim, é um filme legal, porra. É um filme bem legal. Gostaria muito de ver um remake dele. Cara, esse foi o meu sentimento. Porque, apesar de tudo, ele é feio. Animado, assim, muito porcamente. Porcamente não. Muito, não sei. Porcamente. Precariamente. O design de personagem deles, eu tava lendo que eles sabiam que eles tinham pouco dinheiro, eles não tinham o que fazer quanto a isso, e eles tentaram fazer com que o filme parecesse stop motion. E não funcionou. Porra, pior decisão possível, bicho. Porque não parece. Tá mais stop do que motion, né? É mais stop do que motion. Por exemplo, o lenhador, não sei se vocês perceberam, tem um olho maior que o outro. Isso foi de propósito pra ele ficar esquisito, pra, sei lá... Rudinei, por favor. Sim, o que você Opiniões. O que você quer de mim? Opiniões, eu quero opiniões. Eu percebi que você não me chamou, tá? Entendi. Você tem seus preferidos, né, PJ? Ih, carente, hein, carente. Que isso, cara? Ih, rapaz, Hoje eu tô carente, bicho. Não, mas sim, vamos lá. Eu acho, cara, que a gente falou muito essa palavra aqui, e eu acho que a gente tem que falar ela um pouco mais sobre esse filme, né? Que é puta que pariu, irmão. Que filme feio, brother. Mas assim, cara, eu fui preparado já pra uma coisa meio feia, né? Porque, pô, quando você escuta animação 3D, comecinho dos anos 2000 ali, né? 2005, você... Não, hoje em dia, o passar do tempo deve ter piorado, né? Mas não, cara. Ele é muito horrível, cara. É feio mesmo, é feio. Já tinha coisa mais bonita naquela época, né? Tu já tinha visto antes, Rudy? Não, né? Claro. E eu lembro de ter gostado muito e já na época achado feio. Só que revendo hoje em dia, além de feio, eu acho ele muito desinteressante visualmente, né? Claro, tem a questão do orçamento, etc. Ele tem aquele lance do cenário morto, que me incomoda bastante. E o design de personagem me lembra muito os DVDs alternativos, né? Que você encontrava nas lojas americanas de filmes famosos. Feitos, né, de qualquer jeito. Vídeo brinquedo. Os rip-offs. Exatamente. Eu lembro do filme da Formiguinha. Tinha um filme da Formiguinha que era muito feio e era cópia, sei lá, de Vida de Inseto. Na minha cabeça, pelo menos que eu lembro, ele tinha uma pegada meio evangélica, um rolê assim, sabe? Formiguinha, vamos trabalhar. O lance é,
mesmo você dando o benefício da passagem do tempo, ele é tão feio que em vários momentos ele te tira do filme e te quebra. O feio dele atrapalha eu assistir do filme. O meu problema maior é esse. Tudo bem ser feio. Vamos além do feio. O que esse filme tem mais pra me oferecer além do feio? Geralmente eu penso assim, a gente viu Beowulf, né? Beowulf foi muito nessa vibe. Tá, é feio, mas, né? O que é que podemos agregar aqui além dele ser feio? Esse filme, infelizmente, ele é tão feio que me tirou várias vezes do filme. E teve vários momentos que eu olhei assim e falei, caralho, isso está me dando medo, irmão. Aquelas crianças, velho. Cara, a ceninha das crianças, eu tava, caralho. O joguinho lá é Five Nights with Fred, né? Esse joguinho dos ursos. É tão feio quanto as crianças Toy Story 1, velho. Não, então, esse filme consegue ser mais feio ainda que Toy Story 1, tá ligado? É impressionante o nível de feiura. Mas sim, pular da parte do feio. Eu acho o filme interessantíssimo. Eu acho que ele tem boas sacadas, boas piadas, e a estrutura dele é legal de se ver. Eu só sinto que talvez eu não tenha curtido tanto ele, além do lance dele ser feio, é porque eu acho que ele acaba sendo meio derivado pra mim, entende? É aquela questão de, tá, esse filme é legal, mas existem outros que já fizeram isso melhor. Eu acho que o exemplo que eu posso puxar mais rápido, assim, de cabeça, desse lance de brincar com histórias de fada, dar outra roupagem, fazer piada em cima. Tem o Fable, né? Tem um joguinho que eu e o JP gostamos muito, que é o Wolf Among Us, né? Que é a mesma pegada, só que é um lance mais sério. Mas eu acho que o exemplo melhor pra isso é Shrek, cara. Eu assisti Shrek relativamente perto da data que a gente tá gravando hoje. E em Shrek eu achei um filmaço. Um filme mega divertido, mega sagaz em várias piadas. E aqui eu vi parecido, só que já tem gente fazendo coisa melhor, né? Então acho que por isso ele não brilhou tanto aos meus olhos, que eu já tenho referências muito grandes de coisas similares que fizeram um trabalho melhor e mais divertido, em minha opinião. Mas de qualquer forma é um filme legal, uma experiência bacana que eu curti de ter. Eu acho que o filme ele é feio, como a gente já falou, e o sentimento que eu tive quando eu terminei de ver ele foi um pouco de pena por não ter se dado a atenção na produção desse filme que o roteiro merecia. O filme, ele antecede muita lógica do meme, que até hoje, quando você tá no Twitter, ocasionalmente cenas desse filme aparecem, porque tem muitos diálogos fantásticos, assim, que ficam na sua cabeça, de tão engraçados. Cara, eu realmente chorei de rir em alguns momentos. O que eu mais tinha visto no Twitter é aquele que a gente não prende as pessoas porque elas são esquisitas. Vocês lembram dessa? Sim. Aí o porquinho liga, ô Bruce, sabe aquele cara que a gente prendeu no camburão? O esquisito? Libera ele. Tipo, cara, é uma piada tão boba que utiliza a falta de motion do stop motion que eles estavam tentando emular pra potencializar essa piada, que eu acho isso muito legal. Inclusive, o JP falou aí de Rashomon, falou de toda essa lógica de vários pontos de vista de uma mesma história, e eu sinto que o filme se perde quando ele não tenta fazer isso e tenta fazer uma outra coisa. O terceiro ato do filme é uma grande sequência de ação. Que, porra, quando você não tem orçamento pra fazer uma sequência de ação, não faz, cara. Eu acho que você pode utilizar outras estratagemas pra poder ocupar esse espaço de tempo de tela que você quer colocar, que não é bacana de ser feito se você tem um orçamento muito limitado, como é o caso desse filme. Quando esse filme ele foge da lógica das histórias cruzadas, eu acho que ele se perde muito por causa disso. Cara, tem piadas fantásticas, cara. Uma ovelha chamada Alain Delon. A gente já assistiu esse filme dublado, acho que vocês já assistiram dublado também. Eu vi bons pedaços em inglês também pra estudo. Pra comparar, né? A dublagem brasileira é um show à parte. Eu não assisti em inglês, mas acho que se fosse uma tradução direta pra uma legenda ou coisa do gênero, a gente acabaria perdendo alguma coisa que a dublagem acrescenta. Então, assim, particularmente questão da dublagem, Rude e depois Jota, principalmente Rude por causa que ele vê alguns trechos em inglês. O que é que ela acrescenta e retira do filme pra você? A não ser o que retira porque eu não vi inglês, né? Então não posso opinar sobre isso. Mas fala da dublagem, então, em português. Mas eu achei muito bom, cara. Esse filme é brasileiro pra mim. Esse filme é brasileiro. Foi feito aqui, feito ali na UFC, no estúdio lá da UFC. No curso de cinema e audiovisual, isso, né? lá na Casa Amarela. PJ... Não, JP, desculpa, né? Primeiro que eu errei. Mas os bonecos desse filme é igual os bonecos do Benfica, mano. Do cinema do Benfica. Sim, Caralho, pior. agora que... O super-herói do Benfica, o boneco da Piguana. Exato. É, parecido. É verdade, parece muito. Pra mim, eu fiquei feliz de ter visto dublado, porque pra mim é o jeito certo, assim. Eu sei que se eu visse em inglês, eu não ia... Assim, eu ia gostar do filme, mas eu não ia rir tanto quanto eu ri nesse aqui. Que eu acho que, sem comparação, é mais engraçado, provavelmente. Porque são piadas que falam com a gente, né? Não é piada dos outros. Muito bom, né? Eu vou ter que datar essa gravação, porque PJ falou de Twitter, a gente tá falando de dublagem, né? Juntando as duas coisas, a gente tem que lembrar da treta do Twitter da quartinha, né? É o quê? Da quartinha. É Vandinha ou é quarta-feira, né? Não entendi essa dublagem, né? Eu vi um pedaço no original porque eu fiquei muito curioso pra saber das adaptações de piada que existiram nesse filme. E eu acho que esse filme é um bom exemplo de adaptar as coisas à nossa realidade.
porque absolutamente ninguém tem a obrigação de aprender a língua do imperialismo, que é o inglês, né? Então eu gosto muito da dublagem nesse sentido dela saber adaptar as coisas pro nosso vocabulário. Algumas vezes não dá certo, algumas piadas são muito da língua americana, né? É um trocadilho, fica difícil de adaptar. Mas em geral eu acho que fizeram um bom trabalho. E eu acho legal que eles também mudaram a essência de alguns personagens. Por exemplo, o detetive, o sapo, no que a gente assistiu dublado, ele é mais, como eu posso dizer, autoindulgente, né? Ele se acha um pouco mais, então ele tira onda com a galera que tá conversando com ele. E no inglês não, ele é só um sapinho super calmo, super educado e super polido. Aqui eles mudaram um pouco o personagem, talvez pra fazer sentido com a interação que eles estavam fazendo entre os personagens em português. Então sim, eu acho legal, eu acho que dá carisma. Dá vontade de ver esse filme de olho fechado. Ele é muito feio, mas as piadas são boas. Seria um bom podcast storytelling, né? Exatamente. E aí a gente pode, eu acho que, falar um pouquinho sobre os personagens, porque tem um panteão grande de personagens aqui. Você tem a Chapeuzinho, o Lobo, a Vovó, o Lenhador, o Investigador, toda sorte de policiais, o vilão, e tem, pra mim, o melhor personagem do filme, que é o Ligeirinho, que nada mais é do que o WhatsApp vezes 2, né? O áudio de WhatsApp vezes 2 tocando. E ele é fantástico, assim, cara, eu acho muito legal como todos esses personagens parecem ter sido feitos, assim, com, sei lá, um padrão que já vem pré-instalado no Blender, mas mesmo assim, acho que talvez por essa falta de emoção que o visual traz, os personagens são muito bem construídos, aí eu coloco todo o poder do roteiro nessa trama, sabe? Eu acho que o roteiro é a grande questão desse filme, é o que faz a gente continuar assistindo mesmo tendo os olhos atacados pela feiura do filme. E aí eu queria falar com vocês sobre os personagens, assim. Existe algum que você se destacou pra vocês, JP, ou não? Eu acho que a Vovó Radical, né? Triplo G. Caralho, é um filme que faz referência a Triplo X, cara. Tem umas referências datadíssimas desse filme, mas que é bem legal. Primeiro Homem-Aranha, Matrix. Não, Matrix tudo bem, Homem-Aranha beleza, mas Triplo X, cara. Triplo X é foda. Esse filme é meio um filhote de Matrix com... O que é aquele suspeito lá do Kevin Spacey? Os Suspeitos, né? Ah, caceta. Os Suspeitos, é isso que chama? Acho que a capa do filme é uma paródia. Exatamente. Isso mesmo. Eu não sei o nome do filme, esqueci. Mas enfim, é o filhote desses dois filmes, sendo que é sobrinho de Matrix também e é conhecido de Kill Bill, tá ligado? Acho que tem muito de Kill Bill nesse filme, inclusive. O Tarantino nessa época era muita referência. E, enfim, a Vovó, cara, é muito bom. E o vilão, que é um coach empreendedor, né? Isso, é o Elon Musk. É muito bom o vilão, porque o vilão ele se apresenta durante o filme inteiro como um personagem bonzinho, que no final tem a mais previsível virada, né? Sim. Mas assim, eu acho que todos os personagens são muito legais, o que brilha aqui mesmo é como o roteiro junta todos eles numa coisa só e como ele coloca um personagem na história do outro, o que um faz afeta na experiência do outro, é muito bom, muito bom. Eu gosto muito, eu lembro que eu gostava muito, era o meu arco preferido, era o arco do Lobo Mal, que é um Lobo Repórter, porra, né? O novo programa da Globo, do gato Lobo Repórter. Lobo Repórter. Me pegou de surpresa essa. Aí, ó, eu anotei essa aqui pra usar agora, tá ligado? Boa, hein, Rudy? Boa anotação, Rudy. Parabéns. E tu falou uma coisa muito certa, PJ, que eu concordo, que um acerto que o filme teve foi saber que ele tinha uma gama muito grande de personagens. Não dava pra você desenvolver a relação de todos, é tanto que o único que tem um arco mais bem definido é a Chapeuzinho. Mas ele é muito esperto em deixar cada personagenzinho carismático, né? Que nem tu falou, até os policiais. Tem gagzinha pequena, né? Entre os policiais, tipo um que tá comendo alguma coisa, um que faz uma piadinha ali, conversando. Ele é carismático o suficiente pra te fazer se importar com ele sem precisar aprofundar a relação daquele personagem. O Lobo é um exemplo muito bom nisso, que ele é um personagem tão carismático que rapidamente ele te convence pela lábia, né? Que ele tem esse lance do personagem ter a lábia de convencer as pessoas, conhecer a galera, tá se infiltrando. Então rapidamente você tá investido na jornada dele. E quando essas jornadas vão se cruzando, você vai vendo a ação que cada personagem tomou pra influenciar na ação do outro. E você fica se perguntando como vai ser o embate desses dois personagens mais lá na frente, quando esse aqui saber que esse outro fez isso com ele. Então é muito legal você ver cada personagem solo na sua jornadinha, ver eles interagindo e ficar imaginando como vai ser a interação deles lá na frente do filme, né? O que me faz pensar, gostaria muito de ver esse experimento, de botar uma criança pra ver esse filme. Essa trama é complexa.
Real, eu acho essa trama de você ter uma história de uma personagem que se completa pelo ponto de vista de uma outra personagem, que se completa pelo ponto de vista de uma outra personagem, esses pontos de vista é que fazem a big picture, que faz a imagem completa do caso. E aí, claramente, clichê demais o coelho, logo você bate o olho, você já sabe que ele é o vilão da história, mas eu gostaria de ver uma criança vendo esse filme, sabe? Pra poder entender se funciona pro público-alvo prioritário, porque ele é um filme que mistura muitas tramas, que tem essa lógica de você tecer diversos comentários, mas, cara, eu acho que esse é um filme muito sagaz em cinema. Tipo, você tem cena de ação, você tem o uso de câmera subjetiva, que é a câmera em primeira pessoa, você tem um uso muito criativo na recomposição dos relatos. Eu adoro quando a Chapeuzinho Vermelho tá fazendo o relato dela, aí e o lenhador entrou na sala. Inclusive o lenhador é engraçado, porque ele é um ator que ele vira o Ricardo Salles, ex-ministro do Bolsonaro, né? Ele vai cortando árvores à torta à direita de forma muito violenta. E aí ela diz, mas não foi assim. Aí a cena dá um flash forward, assim, super rápido, uma rebobinada, e aí retorna de outro jeito. Então, assim, ele é um filme, repito, que o seu grande poder tá no roteiro, e principalmente porque ele é um filme que se baseia na linguagem de vários outros filmes pra montar esse filme complexo até certo ponto pra um filme infantil, ao meu ver. E eu acho isso muito legal. Por isso que eu tive muita vontade de rever, porque eu lembro que isso me impactou na época em que eu assisti, que foi a minha adolescência, né? Que é aquele período da infância pra fase adulta. Pô, o PJ poderia ter virado aquele tweet do Baby Boss, né, cara? Sim. Qual? Pessoa que nunca viu outro filme a não ser Poderoso Chefinho. Aí vê um filme e fala, nossa, esse filme tem muita vibe Poderoso Chefinho. Exatamente, era o PJ adolescente, né? Sim, sim. Lil Fable, né? Falou, porra, isso aqui é muito Deu a Louca na Chapeuzinho. Não, pô, esse final de semana eu vi o Glass Onion. Nossa, caralho, parece logo Chapeuzinho essa porra aí. Olha isso. É muito da Louca Chapeuzinho, né? Calma aí, olha só. Um filme onde um investigador, um tanto quanto excêntrico, se une com uma personagem feminina meio duvidosa de si mesmo, né? Ela vai crescendo com a interação com esse detetive, rodeada de um panteão de personagens caricatos ao seu redor e de índole questionável. Qual é esse filme? Deu a Louca na Chapeuzinho ou Glass Onion? Hein? Sim. Ou qualquer livro da Agatha Christie. A resposta é sim. E o vilão é um coach. E o vilão é um coach, porra! Realmente, viu? E, cara, filme de animação sem musiquinha não pode existir, né? Tem musiquinha no filme também. Gostaria que vocês me dissessem qual a melhor música do filme. Pra cá ver, né? Precaver. Não tem outra. Essa não foi flop. Hitou nas charts. E vamos falar de coisas ruins além do imagético, né? Além do que a gente tá vendo. Eu acho que ele se perde quando ele deixa a ideia das histórias que se misturam, não, mas, assim, né? Que se cruzam. Desculpa te interromper. Eu não acho que se perde necessariamente por isso, porque a história estava pedindo aquele terceiro ato desse jeito, né? Todo filme que está traçando mistério, no final você tem que saber o desfecho. O desfecho do filme poderia ser aquilo. O meu problema não é o desfecho ser esse, é mais na execução. Porque eu acho muito desinteressante o finalzinho ser só superação, etc. E você falou uma coisa que abriu meus olhos. Uma coisa que eu tinha achado muito paia é que o vilão ser obviamente coelho, né? Gente, pelo amor de Deus, é o coelho. Para com o mistério, é o coelho. Todo mundo tá vendo que é o coelho. Mas pensando que esse é um filme feito, não pra eu, com 27 anos de idade, ou a gente aqui, né? Adultos, maduros, né? Trabalhadores. É feito pra criança, porra. Então, não necessariamente a criança vai entender uma parada super subjetiva, talvez, né? É tanto que tu falou uma parada, né? Esse filme é todo baseado em referência. Eu não sei como será a criança hoje em dia vendo esse filme, porque talvez ela não pegue as referências que estão ali, né? Porque, porra... mas a referência é só um salzinho, é só um sal picado ali pra ficar mais interessante pra quem tá vendo. O cerne da história não tem necessidade de referência, de entender nada de referência. Mas eu fico muito pensando que, assim, algumas piadas se perdem, né? Por causa disso. E eu falo, não é nem por causa da referência. É porque é uma referência de um filme feito lá nos anos 2005, sabe? Quando Triple X era mais relevante, saca? Mas isso é a passagem do tempo que acontece com qualquer outro filme. É um risco que ele escolheu tomar, né? Acho que toda obra depende do sua bagagem cultural anterior. Então, tipo, normal. Mas repito, eu acho que esse filme ele faz isso de uma forma sagaz, porque ele pega as referências, mas não é só a referência pela referência, ele pega a referência e usa como elemento narrativo mesmo. Como eu falei pra vocês, a coisa da rebobinada, ou então a câmera subjetiva, que podem se referir a outros filmes desse tipo, é uma boa coxa de retalhos de outros filmes que são filmes do gênero, que é um filme de investigação, no final das contas, né? É um filme de detetive.
É um filme que conversa com Arthur Conan Doyle, é um filme que conversa com Agatha Christie, é um filme que conversa com Rashomon. Ele é um filme que é pra criança, a gente sabe que é abismo, mas tal qual um bom e velho filme da Pixar, ele também tem camadas que podem ser interessantes pra quem vê depois de adulto, e eu particularmente me apaixonei por essas referências. O sentimento que eu tive no final dele foi de, caralho, se alguém tivesse pego esse roteiro e tivesse um pouco mais de grana e, sei lá, um pouco mais de vontade, eu acho que esse filme poderia ser um puta filme de animação interessante pra ser lembrado por outros podcasts que não um obscuro podcast sobre a carreira do Nicolas Cage, entendeu? Aí acho que ele poderia ser um marco da animação mundial. Calma aí, caralho. Verdade. Jota, caraca, bicho. Mas assim, eu queria falar de umas paradas que eu não curti, assim, né? A hora de ser o chato. Tacar o pau. Cancela. A primeira coisa que, até puxando das músicas, né? Tem um Precaver, que é massa, porque é um momento massa, é um momento engraçado, é um momento legal. Inclusive, Rudy, desculpa, esse momento acontece com 15 minutos de filme. É muito rápido, como a melhor cena do filme vem, né? É, cara, isso é muito doido. Que, porra, a história da Chapeuzinho acabou com 20 minutos e tem mais 1 hora de filme. Caralho. Mas isso é super legal, né? Pô, eu ia falar mal, eu vou falar de uma coisa boa, né? No final das contas. O filme, ele abre com a musiquinha, né? Muito ruim. Sim. Mas é uma musiquinha ruim, mas que é legal pra você entender a personagem. Acho ok. Beleza, assim, as outras músicas do filme são ruins. A música do caminhão, caralho, né? Pô, gente, calma aí, né? Mas tudo bem. Mas tem um dos momentos de piadas que eu mais gosto no filme, que ele usa tudo, né? Tipo, ele já apresenta a musiquinha ali, a musiquinha é meio clichê, e lá na frente o clichê faz sentido, porque ele junta a musiquinha, clichê, com as histórias cruzadas, porque tem um momento onde o Lobo Mal tá vigiando a Chapeuzinho, tá fazendo a campana, e ele vê a musiquinha, né, ao longe assim. Sim. Aí tem um momento que os passarinhos pegam ela na bicicleta e sai voando, e ele fica tipo, caralho, porra é essa, né? Sim. Então você vê como ele pega os elementos que ele tá te apresentando no filme, condensa eles em um momento e surge uma piada. E várias vezes você tem esses momentinhos que eu gosto muito, né? Os momentos de humor que eu mais gosto são justamente essas sagacidades que ele tem usando os elementos que ele tá te apresentando, né? Tipo, o policial que quer prender todo mundo, aí lá na frente tem uma piada com isso, etc. Mas eu vou discordar um pouco do PJ quando ele fala que, tipo, cinematograficamente, ele é muito... tem rumores, né? É interessante de se ver e tal. Eu não acho, cara, assim, sinceramente. Não acho que visualmente o filme potenciou a história que ele tinha pra contar, o roteiro, né? E nem na direção, na minha opinião, conseguiu também deixar essa história mais interessante de se ver. Em vários momentos eu acho que ela é prejudicial no que tá sendo dito. É por isso que eu tô com esse sentimento que vocês estão tendo que, tipo, vamos pegar esse roteiro e fazer de novo, tá ligado? Vamos ter um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de tempo pra produzir. A minha crítica vem nesse sentido de que eu não gosto muito do tratamento visual e também no momento cinematográfico, mas às vezes eu fico muito pensando como foi a produção desse filme, né? O quão difícil deve ter sido por causa do tempo de produção, por causa do orçamento. Então, é um filme à frente de seu tempo, que infelizmente, em 2005, os olhos não estavam preparados para vê-lo e as mãos também não estavam preparadas para fazê-lo. Perfeitamente. Falando de coisa ruim, uma coisa que eu não gostei no filme. Aí é o problema de roteiro, engraçado, né? Eu elogiei tanto o roteiro até agora, mas eu acho que tem um problema de roteiro que eu acho muito ruim, que é o fato de, em determinado momento do filme, ele tentar explorar uma certa emoção da relação entre vó e neta, e ele em nenhum momento do filme até então, até aquele momento, a gente conseguia conceber essa relação. Ele deixa pro final, pra estabelecer a relação entre Chapeuzinho e vovozinha, que poderia estar no começo. Eu entendo que o filme ele quer começar logo com, sei lá, voadora nos peitos pra já pegar a tua atenção e já partir logo pra essa coisa do crime. E aí, como iremos resolver o crime? Eu entendo. Só que eu acho muito problemático tentar compreender. Eu acho que parece um pouco, não sei se o paralelo é razoável, mas com a relação entre Peter Quill e Yondu nos filmes do Guardiões da Galáxia. Que no primeiro filme eles não são tão próximos, na verdade eles meio que se odeiam. Aí no segundo filme, eu acho que eles são pai e filho. E no primeiro filme isso não foi estabelecido. Você claramente tem ali uma mudança de percurso. E o Yondu era aquela figura mais próxima do Peter Quill, que seria essa figura paterna. Então eles mudam essa relação desses dois personagens no meio do caminho. E eu acho que esse filme, ele não muda isso. Eu acho que desde o começo do filme eles querem estabelecer que a vovozinha e a Chapeuzinho Vermelho, e eu não tô acreditando que eu tô fazendo uma análise tão aprofundada sobre a relação de dois personagens nesse filme, mas enfim. E aí, eu acho que esse filme ele tem essa questão, ele tem essa relação dessa emoção entre esses dois personagens, mas aí não dá tempo no começo dele de elaborar e ele só guarda pro final. Eu acho que tem, pô. Eu acho que você tem um indício do que seria o drama no terceiro ato, que é o lance da Chapeuzinho querer viver aventuras e a vovozinha não deixar, porque, pô, velho, é perigoso e tal, não sei o quê. Eu acho que tem
É um tema que você Uhum. fala ali rapidinho no primeiro ato e volta lá no terceiro como se fosse uma grande coisa, né? Uma grande questão. Exato. Porque eu acho que você tem muito, apenas uma visão, sabe, PJ? Meu lance é esse. Eu fiquei, tá, eu entendi o ponto da Chapeuzinho dela querer a aventura. Mas você não entende muito bem o porquê da vovó não Na deixar. real, a vovó, ela quer explorar a força de trabalho da neta, né? Pois é, trabalho Essa é infantil. a verdade. A vovó, ela faz de sua neta uma entregadora de aplicativo, incute na mente da jovem proletária um medo de ela ficar desempregada e não conseguir estar bem no mundo. Enquanto a vovozinha colhe os louros, né? Da produção, Exatamente. E vai curtir, sabe? Vai esquiar. a Tá? mais-valia. Ela aproveita da mais-valia da neta, da própria neta, pra curtir esportes radicais, viajar pelo mundo, enquanto a neta não pode, né? E aí, Hipocrisia. quando a neta quer viajar, o que a vovó faz? Vai lá, tem um monte de gente querendo teu emprego. Exército de reserva que é fruto do capitalismo. O capitalismo, ele cria o desemprego. Ele não ataca o desemprego, ele cria. Você vê que o vilão do filme também trabalha com um esquema de monopólio, né? Total, monopólio. Porra. Ele destrói a concorrência, o pequeno produtor, pra montar uma super máquina produtiva em volta daquele setor de comércio que existia antigamente, povoado por pequenos produtores, né? De agricultura familiar. Então, meu amigo, quem é a heroína da história é a Chapeuzinho Vermelho. Fica aí a mensagem pra vocês. Isso aí. Meu povo! Caralho, como a gente viajou, né? Vocês perderam muito tempo. A gente é muito besta, né? Mas impressionante, puta merda. Demais, eu gosto. Acho que o público também gosta. Responde aí nos comentários se você gosta. Notas Comentário. de 0 a 9. Se você tá ouvindo aqui a locadora do Nicolas pela primeira vez, porque você deu a louca na Chapeuzinho. Esse filme aí que está no Zeitgeist. Exatamente. Se você encontrou a gente e não sabe como é que é a locadora do Nicolas, a gente dá uma nota de 0 a 9. Por que não 10, PJ? Porque 10 seria se Nicolas Cage estivesse nesse filme, coisa que ele não tá. Mas daqui a pouco a gente vai resolver isso, porque primeiro a gente vai dar a nota de 0 a 9. Eu gostaria de ouvir a nota do meu amigo Roberto Udinei. Roberto Diney, esse é o meu nome. E este sou eu. Eu gostei do filme, né? Um bom filme. É mais do que um bom filme, foi uma boa experiência rever, acredita? Apesar de eu ter curtido a experiência, de eu achar um bom filme, de eu achar um roteiro inteligente em vários momentos, não posso fechar os olhos para o que esse filme tem de ruim. E eu queria fechar os olhos porque, como eu falei, ele é muito feio, cara. Queria fechar os olhos por questão de autopreservação, né? Exatamente, é isso mesmo, né? E além disso, apesar de eu discordar do PJ sobre o porquê dele não ter curtido o primeiro ato, eu discordo da crítica, mas eu também não curto muito o lance de ser só ação e tal. Eu não sou criança, então eu vou colocar o coelhinho vilão como um ponto negativo, né? Talvez fosse um pouquinho mais de refino nessa parte, que seria interessante. E é isso, cara. Pra mim ele é um filme nota 4,5. Mas é aquela coisa, é uma nota talvez baixa, talvez esteja sendo muito severo, talvez eu me arrependa, mas em contrapartida, eu recomendo você assistir esse filme. Eu queria, PJ, saber a opinião de alguém que nunca viu esse filme na vida. O primeiro contato dessa pessoa com o Deu a Louca na Chapeuzinho seja esse, porque eu queria ver se a onda de nostalgia que se abateu sobre a minha pessoa, talvez tenha feito eu gostar mais de assistir o filme do que propriamente o filme em si. Então é isso. JP Martins. Eu dou um 7, eu acho que esse é um dos grandes filmes de crime do século XXI. Mentira, não acho isso não, gente, mas é um filme legal, é um filme bom, não tenho muito que adicionar, que já foi discutido a exaustão nesse podcast, que eu já quero que acabe. Eu gostei pra caramba do filme e queria muito que ele tivesse um remake feito com uma grana boa, com uma equipe melhor e com a mesma equipe de dublagem no Brasil, assim, não queria que mudasse nada da equipe de dublagem, queria que fosse a mesma, na verdade. Faz o remaster, né? Faz um remaster, tipo Final Fantasy aí. Eu dou nota 6 de 9, nota 69, 6 de 9. Confesso que eu nunca vi o 2, talvez não queira ver. Aparentemente não vale a pena. Deixa eu ver aqui, a nota do Deu a Louca na Chapeuzinho no IMDb, porra, tá 6,5, hein? Certo. Boa E o nota. 2? Boa, 4,7. Razoável. Vou muito pelo Letterboxd, porque sei lá, pessoas atuais, tá ligado? O Letterboxd do primeiro tá 3.1 de 5 e do 2 tá 1.8. Pô, e tem que lembrar que, ó, no primeiro filme foram 3 pessoas pra dirigir, no segundo é só uma, ou seja... Fez um trabalho pior. Decresceu, hein? E vale pontuar também que o primeiro filme ele é super rápido, né? Ele tem 1h20. É bem rapidinho. E o segundo filme, aparentemente, é tipo um filme de espionagem, assim, tá ligado? Seguindo o final do primeiro, né? Que acaba com eles juntando a organização do Missão Impossível, né? Cara, porra. É verdade. Não é mais um filme policial de mistério como esse aqui. JP, abemos nota? Abemos, meu filho. A nota que abemos é 5.8. Boa. Achei uma boa nota razoável. De verdade. Sem mancada.
Qual outro podcast na face da podosfera mundial dependeu tanto tempo pra falar sobre Da Louca na Chapeuzinho, cara? A gente é... Nenhum, cara. Tá por fora, a galera fica gastando tempo aí com os podcasts de cinema, mas podendo ver a gente, que é muito melhor, mano. Muito melhor. Por isso que nós somos o seu novo podcast sempre preferido. Exatamente. E vamos lá, vamos pra aquele momento que todo mundo gosta, que é o momento em que a gente coloca o Nicolas Cage no filme. Que personagem o Nicolas Cage interpretaria com maestria? A resposta certa é todos, em qualquer filme. Mas vamos escolher um. Vamos. JP, qual que você acha aí que Nicolas Cage brilharia? Estou dividido. Eu acho que ele faria muito bem 3 personagens desse filme. Caralho. O bode, Sim. o vilão, o coelho, muito bem, inclusive, e o ligeirinho. Mas eu acho que eu fico com o coelho. Pensando bem, dava porque no final que ele se mostra vilão e Nicolas Cage brilharia ali. Verdade. Até porque ele já fez a topeira lá do Força G, Já né? fez a topeira, ele tem a vozinha. Pô, real, É. né? A vozinha. É, que era o vilão, né? No filme. Sim. Exatamente, a mesma virada, né? É o personagem do bem que se mostra vilão no final, exatamente. Mas é mais surpreendente no Força G do que aqui. Sim. Rudney. Cara, eu queria ver o Nicolas Cage como lobo. No meu remake, esse filme deveria se passar em uma floresta em Nova Orleans, tá ligado? No meio do mato, né? No mato, não, no pântano. Do Exato. pântano. Porque o lobo tem o Streetwise da floresta lá. E o Nicolas Cage teria o Streetwise de Orlando, tá ligado? Orlando? Orlando? Não, Nova Não, Orleans. maluco. Não, Orlambra. Orlombra, né? Caralho. É isso aí, cara. Nicolas Cage como lobo. Lobo Repórter, né? Como eu já disse, seria bom. Lobo Repórter. É bom, né, cara? Essa piada é boa. Devia estar no remake aí da dublagem. Cara, engraçado, o que eu pensei não foi nenhum de vocês. Eu adoraria ele como um personagem que já tem inclusive o nome dele, que é o Nick Pirueta. O Hercule Poirot, né? O detetive que junta as peças do quebra-cabeça. O Nick Pirueta. Quando fala Senhor Pirueta, macho, eu gaitei. Porque eu sou muito besta. E eu acho que o Nicolas Cage se encaixaria bem no papel de um sapinho muito esperto. De bigode. De bigode com cachorrinho a tiracolo, né? Agora vem aquela parte do podcast em que a gente indica algum filme a partir do filme que a gente acabou de ver. E o Roberto Rudney vai nos indicar um filme que tem minimamente a ver com Deu a Louca na Chapeuzinho. Eu tava com o filme na cabeça, só que PJ foi falando das piadas da dublagem e tal. E eu lembrei de uma piada, cara, que eu amo de paixão, e um filme que eu gosto muito, e que eu deveria rever também, essa experiência, que eu vou indicar vocês verem ou reverem, Robots. Caraca. Porque eu lembrei de uma piada que o personagem principal na dublagem... Reinaldo Gianecchini. É o Reinaldo Gianecchini, o robô Reinaldo Gianecchini, que no original eu acabei de descobrir que é o Ian McGregor. E o robô se chama Rudney, né? Rodney, né? É meu xará. Mas a piada que eu lembrei é que ele se chama Rodney Lataria, né? Sim. E tem um momento do filme que ele fala, como você se chama? Ele, Rodney Lataria. E uma pessoa responde, Rodney da Bahia? KKKKK. Meu Deus. Bom. Eu amo, Merda. mas eu amo essa piada, Que bocó, bosta. de um tanto, tá ligado? Ainda mais agora, que você já imagina o Rodney mandando um lá ele, tá ligado? Lá ele. Lá ele. Robôs. E Robôs também é filme marxista-leninista, tá? Fica o recado aí. Doutrine sua criança. JP, por favor. Eu vou no óbvio aqui que eu não tinha pensado, mas durante a gravação pensei. Que foi o Glass Onion. Boa. Um Mistério Knives Out, o pior título de 2022. Tá aí na Netflix. Ótimo filme de mistério. Muito legal. E tem a Janelle Monáe. Janelle Monáe. Eu vou indicar uma animação também de 2005, que foi uma animação que eu assisti durante a pandemia. Eu nunca tinha assistido, mas minha cônjuge é muito fã, que é o filme estrelado pela Juliette, que é o Galinho Chico Liro. Boa! Esse é bom. Filmaço, cara. Eu nunca tinha assistido. Eu assisti durante a pandemia, depois de muitos pedidos aqui em casa. A gente assistiu junto e, cara, é muito bom. É muito bom. Cara, Galinho Chico Liro. É outro que a gente vai rever, viu aqui, PJ? Chama a Bel pra gravar. Fica aí, assim. E é muito legal também falar o Galinho Chico Liro, que é muito mais legal do que Chicken Little. O título do filme é O Galinho, né? Galinho. Muito bom, cara. É isso. Jabá, gente, vamos lá. Se você quer conhecer um pouco mais, saber um pouco mais sobre o Podcast Nicolas, segue a gente nas redes sociais, @podcastnicolas no Twitter, @podcastnicolas no Instagram. Se quer ajudar a gente aí financeiramente, se tá podendo aí liberar uma graninha, então chega lá no apoia.se/podcastnicolas e apoia a gente com o valor que você quiser. E você aí, você mesmo que tá me escutando no Spotify, pegue o seu celular agora, tá pegando? Agora. Pegou? Abre aí, velho, e avalie a gente em 5 estrelinhas. Ouvi dizer que o Spotify divulga mais quem tem 5 estrelinhas aí.
Vamos lá. Vamos, mas quer BBB? Vamos lá, mulheres, né? Vamos, galera, mulheres. Vamos, galera, mulheres. Foco no G-Show. Perfeito. Foco no G-Show. Quer me encontrar nas redes? Procura @HQ Sem Roteiro no Twitter, no Instagram e no TikTok. É isso. Rudinei. Roberto Rudinei. Eita, Roberto Rudinei não. Qual é a minha arroba? Arroba Rudinone, Rudinei caralho. no Twitter. Porra. E no Letterboxd também. JP. Jumbo Paulo no Twitter e JP_Martins no Letterboxd. JP, seguinte é esse, ó. Tô abrindo aqui o IMDb. Botei já aqui o meu cursor em pesquisar no IMDb. E aí você vai me dizer qual é o próximo filme que iremos assistir nesse podcast Varonil. Eu vou fazer uma coisa que eu acho que alguém já fez e eu julguei, eu falei... Não. Só que eu quero fazer isso aqui agora. Que é... Vocês vão escolher. Ixi. Só que assim, eu vou dizer assim, por cima. Um é o documentário e o outro é um filme sobre comida. Filme sobre Qual comida. vocês querem ver? Filme sobre comida. Documentário. Documentário? Vai, tu é o voto de Minerva. Aí vocês me Jota. fodem. Eu vou botar aqui random.org. Número 1 e 2. Número 1 é documentário. Vai. Número 2 é comida. Gerei número 1, documentário. Ih. Então vamos ver um filme que eu e o PJ gostamos muito, chamado Shirkers, o filme perdido. Porra! Filmaço, caralho. Documentário documentário que está no Netflix, que é sobre um filme que nunca existiu. Eu vi. Já viu? Então, um filme que todo mundo que já viu, Esse vamos rever de filme novo. é muito bom, cara. Então vamos ver aqui e discutir, que eu acho que a gente nunca discutiu, apesar de todo mundo gostar desse filme. Shakers é incrível. Eu não gosto tanto, tá? Só Ah, é? avisando. Então foda-se, então foda-se, vai gostar agora. E quem estiver ouvindo aí a gente, assistam pra vocês poderem ouvir também a gente falando no próximo Tá episódio. no Netflix, é um original Netflix. E vai ser até legal porque eu disse que eu não gosto tanto, porque na época eu lembro que não gostei tanto. Só que, me pergunta se eu lembro por que eu não gostei tanto. Sabe nem que filme é, viu o filme errado. Shakers, Shrek. É Shakers, viu, gente? Não é Shrek, não, viu? É Shakers. Shirkers, é um nome horrível, eu não sei o que essa palavra significa, mas é isso aí. Vamos lá. Bora. Tchau, gente. Beijo. Tchau.